Vamos para o nosso encontro de família para ver como foi o fechamento dessa semana com a Lucinda Pinto. Oi, Lucinda, boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Thaís, boa noite a todos. Que bom. Lucinda, a gente tem falado a semana toda da disparada da saída do investidor estrangeiro do Brasil. Está uma coisa muito impressionante. O último dado, que é de segunda-feira, sobraram 14 bilhões de reais de investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira, daqueles 69 bilhões de abril, como a gente ressaltou ontem. Mas tem uma outra fuga acontecendo que não é do estrangeiro, é do próprio brasileiro indo embora, não só morando fora, mas trocando o seu domicílio fiscal, vamos dizer assim, né? Que esse é o nome técnico. Deixa de pagar imposto de renda aqui para pagar imposto de renda para onde vai embora. Qual é o tamanho dessa debandada? Olha, Thaís, a gente viu um crescimento de 80% no volume desse número de contribuintes aí nos últimos, desde 2021. Mas, na verdade, a gente precisa colocar essa informação em perspectiva. A gente está falando aí de algo como 46 mil CPFs, né? 46 mil pessoas que estão levando seus recursos para fora. É um movimento que tem a ver com diversificação. Então, o investidor, essa pessoa, né, esse brasileiro, ele está buscando alternativas para tirar um pouquinho, se expor um pouquinho menos ao risco Brasil, que anda bastante elevado. Não necessariamente ele vai embora, é o dinheiro dele que vai embora. O dinheiro dele que vai embora. Mas a gente está falando de um número ainda restrito. Em geral, é gente que tem um volume de recursos importante, são pessoas com mais poder aquisitivo e que levam seus recursos para fora, em grande medida aproveitando a mobilidade que as próprias leis brasileiras permitem, de que se leve o dinheiro para fora e se traga de volta. Agora, seja como for, é um movimento, sim, de busca de uma alternativa. Então, esses brasileiros entendem que está com todo o seu risco concentrado aqui no Brasil e esses recursos todos sujeitos às regras de tributação brasileira, que isso não é um bom negócio. Então, o que a gente está vendo é essa maior mobilidade do patrimônio. Agora, a gente precisa entender também o seguinte, que parte desse crescimento tem a ver com a formalização. Então, muita gente já deixava o seu dinheiro fora, em paraísos fiscais, e o que está havendo é um grande esforço da Receita Federal no sentido de regularizar essa situação e essas pessoas passarem a declarar a existência desse dinheiro fora do país. Agora, a turma que fica por aqui está na batalha aí para ver se consegue tomar um crédito, que dívida que paga, se troca dívida cara por dívida nova, mas o acesso ao crédito, ou pelo menos a concessão, não o acesso, a concessão do crédito está diminuindo, Lucinda. É isso mesmo, a gente tem visto, inclusive nos resultados dos bancos, justamente essa disposição menor, né? Hoje os bancos eles estão muito mais dispostos a fazer empréstimos com garantias, por exemplo, os consignados, crédito imobiliário, do que aquele crédito mais arriscado. Mas seja como for, a Febraban, que é a Federação dos Bancos, ela faz sempre uma pesquisa junto aos seus membros, né, junto às instituições financeiras, para saber como é que foi a evolução do crédito no mês. Depois o Banco Central divulga um relatório consolidando esses dados, mas a Febraban ela dá já um spoiler sobre como é que ficou o desempenho das carteiras de crédito. E essa pesquisa mostra que em julho houve um crescimento de 0,5% no crédito total. Mas acho que é legal a gente olhar especificamente as duas modalidades, para a pessoa física e para a pessoa jurídica, que mostram fotografias bem diferentes. Então, a pessoa física, o crédito livre cresceu 1% em julho em relação ao mês anterior. É um crescimento. E por que isso está acontecendo, Thaís? Muito provavelmente as pessoas continuam nesse esforço de tomar crédito para tentar pagar outras dívidas. Um crédito mais barato para quitar a dívida mais cara, isso, né? Esse movimento provavelmente ainda está acontecendo. Agora, quando a gente olha para o crédito das empresas, esse chama muita atenção, porque teve uma queda de 0,3%, quer dizer, a gente tem visto o desafio de muitas companhias, muitas indo para a recuperação judicial, mas o que mais chama atenção é o seguinte, o crédito livre, ele caiu 1,3%, e o crédito direcionado, que incluem esses programas do governo, esse cresceu 1,2%. Então, no fim das contas, a gente tem visto mesmo aqui nesses dados de crédito muito da mão mesmo do governo, dos esforços aí do governo para tentar manter a atividade aquecida, mas
no fim das contas, quando a gente olha o dado consolidado, a gente vê que o resultado não tem sido efetivo. Lucinda, eu costumo dizer o seguinte, existe um dinheiro, uma taxa de juros, é a taxa de juros do Banco Central. Qualquer outra taxa aplicada para tomar o mesmo dinheiro, alguém vai pagar essa diferença. Essa conta está no Tesouro Nacional, significa que todos nós vamos pagar, especialmente com a dívida pública que temos hoje. Então, o governo fica dizendo, a gente não está gastando mais, a culpa não é dos juros. O fato de você ter um crescimento desse tamanho das operações que estão sob esse guarda-chuva de uma taxa de juros mais barata, atrapalha e muito o Banco Central, porque ele precisa dobrar a dose, aumentar a dose do juro que alcança a todos para alcançar o mesmo efeito. Não resisto de fazer sempre esse contraponto, temos apenas um dinheiro. Lucinda, como fechamos o mercado hoje? O mercado, antes da gente falar do mercado, eu quero mostrar, Thaís, como é que foi a evolução do capital estrangeiro que você estava comentando. Boa. Que a gente chegou aí ao mês de agosto com uma saída de 20 bilhões de reais. Olha só como é que a gente vem mostrando esse gráfico todos os dias, né? E se a gente encerrasse o mês agora, esse seria o mês com mais saída desde 2008. É que a gente não terminou o mês de agosto, a gente vai ver como é que ficou, vai ser a semana que vem. Mas a gente já caminha para bater aí essa marca de 8 anos, né, de um período longo aí de saída de recursos estrangeiros. Agora, 8 anos nada, né? Estamos em 2026, né? Desde 2006. Então, de quase 20 anos, 18 anos aí, essa marca importante. E esse dinheiro está saindo, eu vou mencionar 2 pontos. Existem outras razões, inclusive globais, mas tem muito da incerteza eleitoral e tem muito da preocupação com a atividade econômica. Acho que esse é um assunto que entrou na pauta de forma expressiva. E, no fim das contas, o investidor de bolsa quer que as empresas deem lucro. Se a atividade econômica vai ficar mais fraca, que é o que se discute hoje, então esse investidor prefere tirar o dinheiro dele daqui. E bolsa e dólar, rapidamente? Agora eu vou te trazer uma surpresa, porque o Ibovespa subiu com tudo isso que a gente está descrevendo. O Ibovespa subiu 1,85% hoje e retomou 170 mil pontos. Por quê? Bom, a gente viu ali 11 dias consecutivos de queda do Ibovespa, mas o que aconteceu hoje foi uma grande expectativa, formou-se aí uma perspectiva positiva para o resultado da pesquisa eleitoral do Datafolha. O mercado começou a considerar que poderia vir aí uma redução de vantagem de Flávio Bolsonaro em relação ou do Lula em relação ao Flávio Bolsonaro. O mercado tem uma expectativa de que venha aí um candidato que implemente uma agenda fiscal. Não sabemos se Flávio Bolsonaro é essa pessoa, mas seja como for, o mercado fica reagindo aí toda vez que entende... É o trade da eleição, né? O trade da eleição, que pode vir um adversário ao atual presidente Lula. Então, essa foi uma notícia que mexeu com os mercados e também teve todo o movimento internacional. Hoje os mercados melhoraram. E na semana a gente vai ver, a gente viu ali que o dólar caiu 1%, eu não mencionei, mas acho que deu tempo de ver. O Ibovespa acumulou uma alta de 2,45% e o dólar caiu 1,53%. Saravá, obrigada, Lucinda. Bom fim de semana. Para você também.